Boa tarde, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as células em geral e suas estruturas, né, suas organelas. Cada organela da célula, ela tem uma função, né, no nosso organismo, no nosso corpo. Então, a gente vai estudar a parte chamada de citologia, que é o estudo das células, a área da biologia que estuda a respeito da estrutura e o funcionamento. Citos significa célula e logos, estudo da célula, né? Então, por isso que a gente chama de citologia. A célula, gente, é a unidade básica da vida, né? Ela é estrutural e funcional de todos os seres vivos. Cada parte dela é responsável por uma respectiva função. É o que a gente vai estudar. A palavra célula foi usada a primeira vez em 1667, né? Pelo inglês Robert Hooke, né? Aqui eu estou mostrando. Foi um dos primeiros microscópios, né? Que Robert Hooke ele começou a averiguar. Ele analisou cortiça, que é um pedacinho de madeira amassada que é feito para prender papel na parede, né? Então ele olhou, observou esses pedacinhos de cortiça, né? Hooke percebeu que a cortiça era formada de numerosos compartimentos e ele deu o nome desses compartimentos de cela, como se fosse cela de cavalo, espaço onde abriga o cavalo. E mais tarde, essa cavidade, esse espaço, tornou-se, né, a palavra célula. A princípio, eles chamavam de célula. O microscópio, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser o óptico, que é o microscópio com valor mais acessível, ele amplia até 2.000 vezes, e pode ser o eletrônico, que amplia até 100 milhões de vezes, né? Esses microscópios eletrônicos, só para adiantar vocês, são microscópios que são utilizados para se analisar vírus. Então, por isso a dificuldade, né, do coronavírus, das pesquisas. Eu não posso colocar em qualquer laboratório para pesquisar coronavírus. Por quê? Apenas microscópio eletrônico, ele tem a capacidade de aumentar essas milhões de vezes aí, né? Ele é caro e ele tem um sistema muito moderno de especialização. Esse daqui é o óptico, é o tradicional. Esse daqui é o eletrônico. Então, ele amplia muito mais. A imagem aqui do microscópio, né, eletrônico, para vocês terem uma noção, é bem feita, computadorizada, né? É de uma bactéria, Escherichia-coli. Aqui é um piolho agarrado a um fio de cabelo. Olha a grandeza, né, do aumento desse microscópio e a perfeição das estruturas. Aqui é do microscópio óptico, que é esse de mais fácil acesso, né, mais barato. Então, eu pego um pedaço aqui de vegetal, no caso da cebola, e vejo essas cavidades. Aqui também é uma célula vegetal, né? Então, não vejo com tanta perfeição quanto no microscópio eletrônico. E a gente vai dividir os organismos em dois grupos. Os procariontes, que não possuem membrana nuclear, então o núcleo, o DNA é solto. E os eucariontes, que têm um núcleo verdadeiro. Vamos pensar assim. Eucarionte, lembra a palavra eu, ser humano. Então, eu tenho membrana nuclear. Eu sou especializada. A minha célula, a célula humana é uma célula especializada. Então, é eucarionte, lembra eu, ser humano. Então, tem membrana nuclear. Procarionte são as bactérias que não possuem membrana nuclear, né? Então, eles são divididos de acordo com essa estrutura. Aqui, qual a diferença básica? Então, vamos primeiro nessa tabela aqui. Procarionte, como eu falei, não tem membrana nuclear, ausência de organelas, né? A fotossíntese e a respiração celular ocorrem nas membranas. São as células mais antigas da Terra, né? As bactérias, as primeiras que surgiram, né? Segundo as pesquisas. Todas as bactérias são formadas por células procariontes. Então, o grupo da bactérias é específico procarionte, então não tem membrana nuclear, o núcleo fica solto. E as eucarióticas, né? Ou eucariontes também, como a gente pode analisar em alguns livros. Ela possui um núcleo na membrana nuclear. Não é membrana plasmática, é membrana nuclear. Ela está dentro da membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Em volta do núcleo a gente chama de membrana nuclear. É essa membrana, né?
e nucleolo, que é uma cavidade, né? Grande variedade de organelas, fotossíntese ocorre no cloroplasto e a respiração ocorre na mitocôndria, que é uma organela celular típica para isso. Então, cada especificidade dessas células, as eucariontes são muito mais providas de funções diferenciadas. A eucariótica, né, são todas as células que possuem essa membrana nuclear, né? Então, a gente chama de membrana nuclear ou carioteca. Também em alguns livros vocês podem encontrar. As células eucariontes, elas se dividem em dois tipos. Eu tenho as células vegetais e as células animais. Qual a diferença, professora, entre elas? O tipo de organela que ela tem presente. Por exemplo, a célula vegetal, você vai encontrar organelas típicas próprias para a realização da fotossíntese. A célula animal vai ter? Não, os animais não fazem fotossíntese, são heterotróficos, não produzem seu próprio alimento. As plantas são autotróficas, produzem seu próprio alimento. Então, nas células eucarióticas vegetais, eu tenho organelas específicas para fotossíntese. Nas células eucarióticas animais, eu não tenho essas estruturas. E quais são elas, né? Agora aqui a gente vai ver. Antes de falar dessas características da vegetal e animal, a gente vai ver quanto ao número de células. Por exemplo, quando eu digo que ele é unicelular, a palavra diz, gente, uma única célula, que são as bactérias, cianobactérias, algas e alguns fungos e protozoários. Aí eles botam alguns exemplos aqui embaixo. Protozoário, né, e euglena, que é uma alga. E os pluricelulares, vocês podem encontrar também a palavra multicelular. Multi lembra multiplicação, pluri lembra plural. Significa dizer que multicelular ou pluricelular são duas ou mais células, como o ser humano, são milhões de células, tá? Que aí, no caso, eu tenho aí a onça pintada, né? Então, só para lembrar, unicelular, uma única célula, bactérias, cianobactérias, protozoários e alguns fungos. Pluricelular ou multicelular, ser humano ou uma onça pintada, um papagaio, um gato, cachorro. E as formas, gente? Cada célula ela apresenta um formato diferente. Por exemplo, a ovalada, o tecido epitelial, ela lembra um ovo. Discoide, que é certinho, são as hemácias, as células vermelhas, glóbulos vermelhos do sangue. Fusiforme, são as células que estão associadas aos nossos músculos, elas são alongadas. As estreladas, são os neurônios, que mandam todos os impulsos nervosos. As bastonetes, que são bactérias, né? Por exemplo, quando a gente fala de bastonetes, a gente lembra de lactobacilo, do Yakult, né? Então, algumas bactérias têm esse formato. E cocos, são as bactérias redondinhas em forma de coco. Então, de acordo com o formato dessa célula, né, ou dessa bactéria, a gente vai classificar. É do músculo? É do sistema nervoso? Ou não, essa bactéria que causa doença tal? Então, a forma com que essas células se apresentam nos ajuda a identificar de onde ela é ou de que doença ela está se referindo. Tá? As estruturas da célula eucariótica basicamente são membrana plasmática, que é que envolve a célula e que controla a entrada e saída de substâncias. Citoplasma, que é a região que fica entre a membrana e o núcleo. E o núcleo, que é a estrutura que controla todas as atividades celulares. É como se fosse a sala de aula. A membrana plasmática seriam as paredes. O citoplasma seria vocês sentados nas cadeiras. E o núcleo seria todas as informações contidas. Não seria eu, né? Porque eu só detenho conhecimento de ciência, mas seriam todos os professores reunidos ali, a capacidade de vocês absorverem tudo o que vocês podem. Então, isso seria uma célula. O núcleo seria todas as informações que você precisa ter. O citoplasma, as pessoas que vão absorver essas informações, as organelas. E a membrana plasmática? São as paredes e portas que regulam o que entra e o que sai. E é a membrana plasmática que vai ter essa função. Isso entra, isso não. Então, é ela que vai fazer esse controle. Então, a gente vai parar hoje nessa parte aqui. E na próxima aula a gente vai diferenciar uma célula animal de uma vegetal e nós vamos começar a falar, ó, de
cada estrutura da célula. E a gente vai primeiro tentar diferenciar uma célula animal de uma vegetal. Só olhando a foto, você já consegue distinguir que essa vegetal é verdinha e tem organelas diferentes da animal. Mas por hoje a gente estudou membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, 3 estruturas: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Membrana regula a entrada e saída, citoplasma, onde as organelas ficam imersas, e o núcleo, que é o comando da célula, tá? Então, na próxima aula, além dos exercícios, a gente vai prosseguindo com esse conhecimento. Beijo!